Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui do canal. Agradeço a Wagner pelo convite para estar aqui. Seguimos, né, nossa saga aí, Zurich, Torneio de Candidatos, 1953. Hoje a gente vai ver a partida do Naidorf contra o Petrosian, é a última partida da sexta rodada. Espero que todo mundo curta. Bom, o Naidorf de brancas jogou um peão-dama, jogou aqui com D4, então seguiu cavalo F6, C4, e aqui ele foi para D6, que é uma forma um pouco não usual assim, de jogar o Índia do rei, né? Então seguiu cavalo F3, G6, e aqui o Naidorf ele optou por uma formação que a gente chama de Índia do rei do fianqueto, onde as brancas jogam com G3 e bispo G2, que é uma variante um pouco mais sólida, né, para o preto. A ideia é que com o bispo em G2 vai ser mais difícil para o preto atacar, né? Seguir o bispo G7, bispo G2, roque. As brancas rocam também. E aqui o Petrosian joga com cavalo C6. Assim, partidas que eu já analisei, normalmente o lance que eu mais vejo aqui é cavalo de BD7, para poder fazer o E5. Às vezes até joga E5 direto, sacrificando mesmo. Depois conseguindo contra-jogo. Mas normalmente cavalo de BD7. Aqui o livro fala o seguinte, que essa foi uma ideia peculiar, né, na Ilha do Rei, onde as pretas imediatamente buscam batalhar pela casa de D4, digamos assim, convidando as brancas a fazerem um avanço aqui para D5 com ganho de tempo, né? E aí uma coisa que a gente percebe aqui é o Naidorf não quis entrar nessa variante, ele preferiu jogar aqui simplesmente com o cavalo C3, e a ideia básica dele é agora dar suporte ao avanço aqui para E4. E aqui o Petrosian respondeu com bispo G4. A ideia do Petrosian é clara, ele quer eliminar o cavalo de F3 e poder capturar aqui o peão de D4, né? É claro aqui que há uma luta intensa pela casa de D4. O Naidorf, ele não defende o peão, né? A princípio, quando eu vi essa posição aqui, quando estava passando o lance, eu achei que ele poderia jogar com bispo E3 ou com E3 aqui. Mas ele simplesmente jogou H3. Ele provocou o bispo. E aí aconteceu a troca. E aqui, ao invés de capturar em D4, claro que não pode porque a dama está defendendo, mas a ideia seria ter algum descoberto com o cavalo. Ele percebe que aqui ele não tem bons descobertos com o cavalo, que ele perderia muito material, e por isso ele joga aqui o lance cavalo D7. Bom, e agora está atacado duas vezes, né? Agora diretamente, né? Então o branco talvez tenha que fazer algo a respeito. Aparentemente o Naidorf não acredita nisso. Ele faz o lance aqui, bispo G2. Simplesmente, se agora cavalo captura D4, o cavalo não ataca o bispo de F3, né? Aqui ele fala o seguinte, que se as pretas conseguirem, né, depois de cavalo D4 e da captura aqui em B7, a gente percebe que o preto conseguiu trocar o peão de B7 pelo peão aqui de D4. Então, ele fala que isso seria algo positivo para o preto, que permitiria, né, igualar, pelo menos estrategicamente, a partida. Foi assim que seguiu. Cavalo toma D4, bispo toma B7, torre B8, o bispo volta para G2. E aqui o Petrocelli escolhe jogar com um lance que a princípio eu não gosto muito. Ele faz o lance C5 aqui, que eu acho que é um lance que entrega muitas casas importantes, né? Porque agora o branco aqui vai ter livre acesso a essas casas de B5 e D5, né? Aí a casa C6 também enfraquece. Então, não sei. O livro fala, inclusive, o seguinte: o lance C5 foi um sério erro posicional. Tão sério que só será claro ao leitor, né, com a explicação que virá. As pretas controlam uma coluna aberta, né, aqui na ala da dama, coluna B. Na verdade, a coluna está semi-aberta. E
mas que facilmente é defendido após B3, né? Aqui. E que depois disso, uma vez jogado B3, o plano das pretas é você jogar aqui com A5 e A4, né? Tentando atacar ali. Mas ele fala que é difícil conseguir levar esse peão para A4 aqui, porque sempre que o peão chegar em A4, o branco está tomando de cavalo, né? E sem o bispo de casas brancas, né, do preto, ele não consegue retomar. Então aqui ele já fala que ficaria difícil, né, que esse plano não funciona sem o bispo de casas brancas, né, ali. Então o plano das pretas não tem futuro nesse caso, né? Ele ainda continua aqui dizendo que o preto poderia tentar alguns lances, mas que sem dúvida não seriam bons suficientes aqui para igualar a posição. Ele ainda não perdeu a partida, mas, digamos assim, a batalha estratégica aqui já está em uma posição difícil. Bom, vamos ver como é que o Naidorf, então, converte essa vantagem estratégica aqui que ele tem, né? Par de bispos e tal, é uma posição agradável. Ele começa jogando E3. A ideia, óbvio, expulsar aqui o cavalo de D4 e ter um controle maior dessa casa. Esse é o pró. Qual é o contra? É que agora fica difícil para o bispo aqui sair, né? Ele vai ficar batendo nessa pedra aqui, que é a casa de... O peão aqui na casa de E3, né? Então, tudo no xadrez tem um lado positivo e um lado negativo. Bom, aqui o Petrosian volta o cavalo para E6. Então, segue, depois de cavalo E6, dama C2. Talvez com a ideia de trazer uma torre para D1, talvez ficar de olho aqui no peão de B2, quando tirar o bispo aqui para D2. É uma ideia, é uma jogada que cumpre mais de um objetivo aqui. E o preto jogou A5, que agora não parece fazer tanto sentido, já que nem sequer foi jogado B3, e ao mesmo tempo, se A4, cavalo toma 4, né? E a coluna continua fechada para a torre preta. Tanto que o Naidorf nem se impressiona aqui, joga bispo D2, tranquilo, desenvolve as peças, agora conecta as torres. Claro que em algum momento ele vai ter que decidir o que fazer com esse bispo, mas agora já parece que tem alguma ideia, pelo menos. Talvez com cavalo D5 e bispo C3, cavalo E2 e bispo C3, e trocando esse bispo forte das pretas, né? Então aqui o preto já coloca uma peça, né? Em frente à diagonal, tentando dificultar aqui. E, claro, atacando aqui o ponto de C4. E agora vem V3, né? A gente já sabia que esse era um plano do branco, e agora ele aproveita para defender aqui o peãozinho de C4. As pretas completam seu desenvolvimento também, com dama D7, finalmente conectando as torres. E aqui o Naidorf, ele faz um lance, digamos assim, profundo, né, e profilático. Ele entende que em algumas posições o bispo possa sair daqui, né? Possa vir a F3 ou a E4 ou dar suporte aqui à casa de D5. E aí ele entende que caso esse bispo saia, o peão de H3 vai ficar caindo, né? Então por isso ele faz rei H2 aqui, um lance profilático. O preto agora joga com cavalo C6. É uma tentativa, claro, talvez vir aqui a casa de B4, mas você observa que tem dois cavalos aqui querendo chegar, né, na mesma casa e fica difícil, né? Então, estrategicamente aqui está super bem o branco, sem muitas debilidades, né? Agora veio torre de AD1, cavalo de E para D8, talvez tentando manobrar o cavalo, e aqui vem bispo E1. A princípio, eu não entendo muito bem esse lance aqui. Talvez ele queira deixar a torre controlando aqui, talvez ameaçando o raio-x na dama. A princípio, eu não entendi ainda qual é o plano. Então foi jogado o rei H8. Vamos ver o que o livro comenta aqui pra gente, né? As pretas conseguiram tudo que podiam buscar nessa posição. Conseguiram induzir o branco a jogar B3 e avançar o seu peão para A5. Certo.
Aqui não seria possível oferecer novos conselhos ao preto, além de tentar evitar as fraquezas e não deixar as peças amontoadas. Bom, e aí ele segue com outros comentários aqui que eu acho que não cabe tanto para a gente, né? Então agora foi jogado o cavalo A4, um lance que, ao mesmo tempo que bloqueia o avanço do peão de A5, agora também fica ameaçando o cavalo toma C5, já que o peão de D está cravado e a torre está. Então talvez agora faça sentido, né? Aquele recuo de bispo para E1 que a gente viu lá atrás. Percebendo isso, obviamente, o Petrosyan não vai cair num lance simpórico como esse. Ele joga dama C8. Ele, agora, se esse cavalo toma C5, simplesmente D toma C5. E o preto tem uma peça a mais. Mas aqui o Naidorf continua a jogar de maneira muito bem estrategicamente. Ele percebe que ele precisa trocar essa peça ruim pela peça boa das pretas. E ele faz o lance bispo C3. Um lance que eu jogo bastante adequado aqui para a posição. E aqui o Petrosyan resolveu trocar. Tomou em C3, cavalo toma C3, e agora talvez tentando dar uma simplificada na posição, talvez tentando levar para um finalzinho e tentar se defender. Ele faz o lance dama F5. Vamos ver o que o livro comenta. Petrosyan viu que ele acabaria perdendo um peão após a troca das damas, mas ele esperava usar recursos táticos para atacar a torre e conseguir contra-jogo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o Petrosyan sabia, né, e foi o que aconteceu, dama toma F5, G toma F5 e torre D5, né? A gente sabe que não tem E6 por conta de torre toma D6, então o Petrosyan ele sabia disso e ele achou que poderia se aproveitar do fato para ganhar tempos em cima da torre, né? Então seguiu depois de torre D5, veio o cavalo E6. Isso que o jogo natural, o cavalo não estava bem aqui em D8. Então veio torre toma F5, cavalo B4, que por enquanto ainda não ameaça nada, mas fica mais ativo. E veio torre H5. Talvez sonhando com um lance como bispo E4 aqui, né? Botando a pressão ali no ponto de H7. E aqui, claro, o Petrosyan ele precisa ganhar tempos, né? Ele joga aqui cavalo G7, atacando a torre de H5. Então vem torre H4, mantendo a pressão aqui no peão de H7 e, claro, permitindo que a torre ajude aqui através da quarta fileira. Então veio cavalo F5, mais uma vez com tempo na torre, torre F4, atacou o cavalo e E6. Agora permite que o cavalo fique fixo aqui, né? Embora em algum momento ele possa ser expulso com lances como G4 ou E4 ou bispo a E4 aqui, né? Mas o branco não se impressionou muito com esse cavalo, simplesmente jogou torre D1, continua aqui, bota uma certa pressão no ponto de D6, e aqui veio torre B6 tentando defender, mas que a princípio eu não gosto muito. A ideia do Petrosyan é muito clara, né? Ele não quer ficar todo na passiva aqui, né? Porque se ele faz um lance como torre D8, beleza, defende. Só que fica muito passivo, né? A torre fica restrita ali, né? Então acredito que provavelmente uma das ideias do Petrosyan era não deixar as peças tão passivas, né? Bom, então veio torre B6, defendendo aqui. E agora o branco faz cavalo A4, aproveitando que a torre está aqui para ganhar um tempo na torre. Bom, então veio torre de BB8, né? Tem que sair do ataque ali. E agora o branco começa a botar uma pressão nesse cavalo, não aceita esse cavalo forte em F5, joga aqui com bispo E4, ameaçando bispo toma F5, e toma F5 e torre toma a F5. Tanto que agora o cavalo volta para G7, só que agora a posição já começa a ficar difícil, cai mais um peão aqui e não tem jeito. Agora o Petrosyan ainda tenta um último esperneio aqui, jogando com cavalo A2, talvez sonhando em algum momento voltar esse cavalo aqui rapidamente para o jogo,
ou até via B4 mesmo. Só que agora o branco ganha mais um peão aqui. E a longo prazo o branco está muito ganho, tem ideia de torre D7, tem ideia de torre A6. Então aqui acabou abandonando o Petrosian. Partida que acabou relativamente rápido, 33 lances. Mas o Petrosian aqui foi completamente dominado pelo Naidorf, cometeu muitos erros estratégicos e acabou sendo punido. Então foi isso. Se vê no próximo vídeo, pessoal. Nossa.